E o primeiro passo é a preparação do ambiente. Parece besteira a gente falar sobre isso, né? Parece algo meio clichê, algo meio desnecessário, mas é importante. As pessoas esquecem de preparar o ambiente. Aí depois, sabe o que que acontece quando você não prepara? Você tem que sair da sala durante o seu atendimento para pegar alguma coisa. Por quê? Porque não preparou o ambiente adequadamente. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu de você estar atendendo o cliente e de repente você esqueceu de alguma coisa e tem que sair da sala para poder pegar esse material? Essas coisas não podem acontecer, tá? A gente tem que evitar ao máximo. Então a gente tem que olhar quanto de creme a gente tem. É o suficiente para realizar o atendimento? E aí, aconteceu uma vez, tudo bem. O que não pode é repetir. Porque errar uma vez é humano, a gente pode estar errando, tá? O que não pode é esses erros se repetirem. Porque aí a gente começa a ter reclamações indiretas dos clientes, você começa a ter insatisfação dos clientes, só que você não percebe. Então, é um detalhe que faz toda a diferença. Tá? O cliente, e eu já tive casos no meu espaço do terapeuta que errou, e aí depois o cliente deu feedback falando assim, ó, o massoterapeuta saiu duas vezes da sala. Primeira foi para aquecer uma semente, né, uma bolsa quente, uma bolsa térmica, que tudo bem. Ele perguntou se podia, tal, se era interessante. Mas da outra ele saiu de novo e ficou 5 minutos. Só que para o cliente, às vezes você sai ali 2 minutinhos, é rapidinho mesmo. Só que para o cliente, ficar ali sozinho dentro da sala, às vezes parece 10, 30 minutos, uma eternidade. Então, não pode acontecer isso, tá? A gente tem que se preparar antes de realizar o atendimento, todo o nosso ambiente. É fundamental você preparar. Isso inclui detalhes de materiais de que você precisa para realizar o atendimento, inclui iluminação, deixar preparado, o aroma que você vai utilizar naquele momento, as velas que você vai utilizar, o tipo de massagem que você vai realizar, as toalhas, os lençóis que você vai precisar. Se esse cliente gosta de tomar banho ou não, uma toalha de banho, se você tiver opção de chuveiro na sala, que a gente tem lá no nosso espaço. Então, se é um cliente que gosta, tá, de tomar um banho, por que não deixar ele tomar um banho? Só que você precisa preparar um ambiente para isso. Um tapete, uma toalha. Então, tudo isso é fundamental. O óleo, o creme de massagem, que nem o Roberto falou assim, ó, eu esqueci de levar os produtos. Não pode, não pode, você não pode, tá, sair da sala. Lógico que, como eu disse para vocês, erros acontecem. O que a gente não pode deixar é que esses erros se repitam. Por quê? Porque inconscientemente você começa a gerar um problema de insatisfação, tá, do seu cliente. E aí ele começa a não voltar e você não sabe por quê. Por quê? Porque isso é um tipo de reclamação que o cliente ele não vai falar diretamente para você. São raros os clientes que têm coragem, porque eu te digo aqui, o brasileiro é muito bem educado. O brasileiro, ele tem vergonha de fazer uma crítica construtiva que seja, porque ele acha que ele vai estar ofendendo o outro lado. Ele não consegue enxergar que, ao fazer uma crítica construtiva, uma crítica positiva, ele vai estar ajudando aquele profissional a corrigir um erro e não cometer em outros. E até mesmo isso vai dar a oportunidade daquele cliente voltar mais uma vez, dar mais uma chance, porque quando ele não reclama, ele simplesmente não volta. E aí você vai mandar uma mensagem para ele perguntando de um feedback se ele gostou da massagem, ele vai falar que sim. Ele simplesmente vai falar assim: "Não, foi muito bem, quando eu precisar de novo, eu volto a entrar em contato", mas não volta. Por que será?
Porque no fundo, ele não gostou do seu atendimento. Você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência que alguma coisa de errado você fez. Não deixem de ter esse pensamento crítico em relação a isso, tá? Que isso é muito importante para o nosso crescimento, estar dentro da realidade.